Boa noite. Eu gostaria de agradecer a coordenação do Metabólica pela a escolha para coordenar essa palestra sobre um tema que agora está muito em alta, né, que é o GLP-1 e os benefícios cardiovasculares. Hoje em dia, todas as medicações nossas para tratamento do diabetes estão sempre voltadas para o risco cardiovascular. Dr. Sérgio Kaiser, ele é mestre em cardiologia, doutor em fisiopatologia clínica e experimental, professor adjunto de medicina interna da UERJ, diretor científico da SOCERJ, biênio 2020-2021. Está ouvindo? Fellow do American College of Cardiology e Fellow da European Society of Cardiology. Ele vai nos falar sobre a importância desse tratamento precoce com o GLP-1 e os benefícios cardiovasculares. É um prazer, doutor Sérgio, podemos começar. Muito bem, muito boa noite a todos. Eliane, muito obrigado pela introdução. Obrigado à comissão coordenadora pela oportunidade de poder estar aqui discutindo, dividindo um pouco de conhecimento com nossos colegas da região Nordeste. Eu fiz uma brincadeira e apontando, só que esse negócio a gente aponta para o lado errado, né? A gente aponta para a direita, a imagem vai para a esquerda. Vai para o outro lado. Pois é, eu não sei nem para onde vai o meu dedo, mas eu gosto de... Esse fundo virtual está aqui para lembrar a todos do Congresso da SOCERJ, dia 9 a 12 de agosto. Está todo mundo convidado, a inscrição é gratuita para para os sócios da SOCERJ, e eu para os sócios da SBC. Nós temos aí uma plateia de cardiologistas, né? Talvez endocrinologistas também, mas primariamente para cardios, né? Endócrino e cardiologia. Endócrino e cardios, né? Isso. Perfeito. Uhum. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, sobre o título que foi proposto, a importância do tratamento precoce com agonista de GLP-1. Eu até tenho um pouco medo desse nome, tratamento precoce, né? Mas, por motivos que todos sabemos, né? Mas, enfim, evidentemente, os estudos de segurança cardiovascular, né, e que demonstraram benefícios, né, dos agonistas do GLP-1 e dos inibidores de SGLT2 foram em populações ou de alto risco ou com doença cardiovascular prévia, embora a gente possa fazer algumas ilações a respeito, né, e levando em consideração que houve também estudos de prevenção primária. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Esses são meus conflitos de interesse, né? E essa apresentação ela tem um patrocínio da Novo Nordisk. Bom, para começar, se a gente for ver, antes do início da pandemia da Covid, em 2019, né, a prevalência de diabetes no mundo, 463 milhões, o que é previsto para 2045 é quase o dobro, gente. É muita gente. Então, nós estamos aí diante de uma pandemia também, mas uma pandemia de diabetes e doença cardiovascular. E esse aumento da prevalência não será simétrico, uniforme no mundo inteiro. Ele agride mais, atinge mais as economias de baixa renda, de média renda. Repare quando comparado ao que se espera para a prevalência de diabetes já atualmente nas economias de alta renda. Então, é de se esperar que essa tendência continue. Então, nós vamos enfrentar aí uma situação bastante complexa do ponto de vista de aumento da prevalência cardiovascular, exatamente nos estratos sociais menos favorecidos, né? Isso, sem dúvida alguma, sobrecarrega o nosso sistema único de saúde. Diabetes é uma
anda junto com obesidade, especialmente obesidade visceral. Obesidade e diabetes são consideradas epidemias gêmeas. Quanto maior a prevalência de obesidade, maior a prevalência de diabetes. Isso vocês também sabem muito bem. Claro que nem toda obesidade, especialmente aquela visceral, eu guardo essa figura porque ela compara aquele indivíduo de grande massa muscular, repare o fêmur, né, a musculatura femoral, né, desse indivíduo com a musculatura desse outro indivíduo. Esse é aquele famoso magro com barriga. E esse indivíduo tem maior gordura visceral em que o IMC não capta necessariamente, né? Porque esse indivíduo pode ter um IMC alto, esse também tem um IMC alto, mas esse é mais saudável metabolicamente do que esse. E não só isso, essa deposição de gordura visceral ectópica também ocorre no pericárdio, também ocorre no tecido pericoronariano, podendo se associar não só à aterosclerose, mas também à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A gente sabe que existe esse fenótipo, né, inflamatório com obesidade e deposição de gordura ectópica nas manifestações, dentre as diversas manifestações da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E, evidentemente, né, esse tipo de deposição ectópica é o que leva à resistência insulínica e ao diabetes tipo 2. Estudos de prevalência, estudos retrospectivos de prevalência de complicações cardiovasculares secundárias ao diabetes demonstram que a aterosclerose é, né, sem dúvida alguma, a complicação mais frequente. Nesse estudo, por exemplo, retrospectivo, identificando aí aproximadamente 15% de prevalência de insuficiência cardíaca, outros estudos mais recentes indicando, na verdade, até menos. Evidentemente que isso também depende muito de como é feito o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Alguns pacientes até têm insuficiência cardíaca, mas não se dão conta porque se autolimitam, né? Assim como o próprio aginoso, às vezes, tem doença coronariana, mas não se dá conta porque se autolimita. E no Brasil, isso são dados do estudo, já dados mais recentes, do estudo Capture, no Brasil, a gente tem aí quase 44% dos pacientes diabéticos com doença cardiovascular. E, dentre esses pacientes, 9 em cada 10, segundo esses dados, têm doença aterosclerótica. Eu vou falar um pouco mais adiante no estudo Capture, mais para o final dessa apresentação. E por que razão, né, diabetes se associa a tanta doença cardiovascular? Isso, vocês sabem, existem vários motivos possíveis. Em primeiro lugar, o grande aporte de ácidos graxos livres pela circulação porta, fazendo com que haja uma síntese aumentada de VLDL, proteínas aterogênicas com potencial aterogênico. Os seus remanescentes tendem a permanecer na circulação após a ação da lipase lipoproteica, e qualquer lipoproteína com menos de 70 nanômetros de diâmetro entra e sai da íntima arterial, portanto, podendo ser capturado por proteoglicanos e iniciar o processo aterosclerótico. Da mesma forma, esse tipo de tecido, né, ou seja, esse tipo de tecido adiposo com alta atividade inflamatória, promove também, né, a liberação de citocinas, além de outros fatores, até aldosterona, mas a liberação de citocinas inflamatórias, que, por sua vez, né, aquele eixo inflamassoma, interleucina 1 beta, inflamação na NRP3, interleucina 1 beta, proteína C reativa, fibrinogênio. Proteína C reativa secretada pelo fígado e fibrinogênio, promovendo também aumento de PAI-1 e aumento da tendência à trombose, inflamação e trombose. Produtos avançados de glicação com aumento de estresse oxidativo, outra possibilidade também para explicar essa associação, hipertensão arterial que caminha para e passo com diabetes e, evidentemente, uma série de alterações ligadas à resistência à insulina. Então, é muita coisa para provocar doença cardiovascular no diabetes, né? Doença macrovascular e doença microvascular. Assim, por exemplo, já há vários anos, há praticamente 20 anos, o estudo KPDS demonstra uma associação muito clara entre
hemoglobina glicada aumentada e desfechos microvasculares. Assim também o controle, né, da glicemia se associa a um controle também de desfechos microvasculares. Já essa relação não seria tão nítida, embora ela exista, com desfechos macrovasculares e insuficiência cardíaca, podendo isso, inclusive, levar um pouco mais de tempo para correr, né? Essa que era a ideia do UCA-PDS, isso levaria mais tempo para se manifestar. Uma análise, uma meta-análise feita pelo Dr. Koshik Ray, lá pelos idos de 2009, incluindo todas as sulfonilureias, ou quase todas, com exceção do Proactive, que é pioglitazona, sugerindo que o controle glicêmico reduziria, de fato, em 17% infarto não fatal e 15% doença coronariana, só que às custas de maior tendência à hipoglicemia. Todos nós usamos sulfonilureia no serviço público. E a gente sabe que a hipoglicemia pode se associar a aumento do risco de doença coronariana, mortalidade cardiovascular e assim por diante. Então, esse é o outro lado da moeda, né? Eis que, né, aproveitando que a gente já falou na pioglitazona ali atrás, né, quem foi que proporcionou exatamente essa explosão de novos estudos de segurança cardiovascular? Foi quando Steve Nissen, em 2008, verifica que a rosiglitazona matava mais, embora controlasse bem a glicemia. E aí o FDA passa a exigir que todo estudo de novo antidiabético oral tenha que ter, ou novo antidiabético oral ou não oral, enfim, tenha que ter comprovação de segurança cardiovascular. E aí, para nossa surpresa, em vários, né, novos medicamentos são lançados, são testados, e alguns deles não só proporcionam uma, né, segurança cardiovascular, mas também proteção cardiovascular. Essa história os senhores conhecem, né, muito bem. Foi quando, então, os inibidores da SGLT2 e os agonistas dos receptores SGLT1 passam a ganhar destaque e prioridade em todas as diretrizes, né, e cada vez mais. Mas o controle glicêmico, ele tem também uma participação nessa proteção cardiovascular. A gente já viu nas meta-análises, né, que eu mostrei há pouco, já viu em estudos prévios do KPDS, e também uma meta-regressão, incluindo agonistas de GLP-1, inibidores de DPP-4, né, e inibidores da SGLT2, sugere que para eventos cardiovasculares maiores, conjunto de eventos, né, MACE-3, Major Adverse Cardiovascular Events, infarto não fatal, AVC e mortalidade cardiovascular, há uma boa correlação entre controle glicêmico e redução de desfechos, né? Para MACE, a gente observa também, principalmente, isso é muito puxado por redução de acidente vascular cerebral, né? Mas aí a redução da glicemia não explica, não explica, por exemplo, o efeito benéfico sobre morte cardiovascular. Não há relação significativa, não explica o efeito benéfico sobre infarto do miocárdio, observado com tantos desses fármacos, e muito menos o efeito benéfico sobre insuficiência cardíaca, especialmente dos inibidores de SGLT2. Então, o controle glicêmico totalmente independente disso, né? Então, existe uma parte, né, que pode ser mediada, de fato, pelo melhor controle glicêmico, mas há efeitos seguramente extraglicêmicos, benefícios desses medicamentos. E quando a gente fala em controle glicêmico, a gente sabe que realmente a semaglutida ela tem essa propriedade de reduzir expressivamente a glicemia quando vários comparadores são testados contra ela, né, inclusive dulaglutida, e a dulaglutida está aqui, exatamente. E então, essa redução, né, da hemoglobina glicada proporcionada ela é bastante expressiva, né? Isso possivelmente estaria também associado a algum benefício. É claro que, quando a gente vai pensar nos estudos de desfecho cardiovascular que nós conhecemos, com agonistas de GLP-1, a gente sabe que esses estudos foram feitos em indivíduos ou de muito alto risco cardiovascular ou com doença aterosclerótica prévia.
Existe um estudo de prevenção primária, já falo rapidamente nele, né? Mas não foram testados, por exemplo, em indivíduos com diabetes de recente início. Entretanto, a gente tem aqueles dados sugerindo que o controle glicêmico pode ser importante, e a gente tem um dado interessante. Estudos mostram que a gente tem um bônus, uma janela de tempo, né, que nos possibilita, no início do diagnóstico de diabetes, um controle glicêmico prevenindo eventos cardiovasculares dali a 10 anos subsequentes, né? Então, repare aqui nesse modelo, diferentes níveis de controle, vamos dizer, diagnóstico de diabetes feito há 1 ano, pelo menos, né? Diagnóstico inicial. Uma hemoglobina glicada mal controlada, acima de 9, uma associação muito mais significativa com desfechos cardiovasculares nos 10 anos subsequentes do que o indivíduo com uma hemoglobina glicada bem controlada logo no início do diabetes, né? Sugerindo, por exemplo, talvez, quem sabe, e eu estou dizendo isso não foi testado e não está em diretrizes, mas sugere que talvez nesse indivíduo o controle glicêmico, né, adequado, bem feito, possa realmente promover benefícios mais adiante. Não. Infelizmente, né, o que a gente vê é que o controle glicêmico é muito aquém do desejado, e não é só aqui não. Esse estudo foi publicado esta semana, né? Um estudo do NHANES mostrando que a taxa de controle da hemoglobina glicada em diabéticos nos Estados Unidos está estagnada e, pior, já tendeu até a cair um bocadinho nessa última avaliação. Quando a gente considera proporção de pacientes com hemoglobina glicada abaixo de 8%, a gente sente que até indivíduos com essa hemoglobina glicada ainda acima de 7, parece que aumentou, inclusive, a proporção de indivíduos com hemoglobina glicada ainda pior controlada, não é? Bom, quando a gente vai ver o controle dos fatores de risco mais importantes para o diabetes, aí o quadro é desastroso, né? Quando a gente pensa controle da hemoglobina glicada abaixo de 7, pressão arterial abaixo de 140/90 e colesterol não HDL abaixo de 130, ou seja, LDL abaixo de 100, que não é nem meta para diabético, né? Isso já é uma meta bastante suave, 22% até caiu, vem caindo de 2007 para cá, 22% de controle. Então, isso aí antecipa uma explosão de doença cardiovascular se nada for feito nos Estados Unidos, né? Imagino que aqui no Brasil a coisa seja talvez até pior. Bom, para a gente poder falar sobre agonistas de GLP-1, vale a pena a gente lembrar, né, sobre o efeito incretina. Se a gente infunde glicose por via venosa ou uma sobrecarga oral de glicose, o comportamento da glicemia é o mesmo. A glicemia sobe e cai com o tempo da mesma forma. Entretanto, com a insulina, a resposta é diferente. Se a gente faz uma sobrecarga venosa de glicose, a glicemia sobe, cai, entretanto, insulina. A concentração de insulina ela aumenta, reduz, né? Mas quando a sobrecarga é oral de glicose, a insulina aumenta muito mais do que quando a glicose é injetada na veia. Então, essa diferença é o efeito incretínico. E aí que está um dos problemas do diabetes tipo 2. Aqui nós temos um efeito incretínico normal, com ingestão oral de glicose, né? A insulina aumentando muito mais do que na ingestão venosa, e aqui no diabético, né? Onde a gente vê que existe uma hiperglicemia, né? Um aumento da glicose mais tardio, porque esse efeito incretínico, o aumento o efeito incretínico ele é menor, perdão, eu estou falando da insulina, não da glicemia. Então, a insulina ela tem um aumento tardio na sobrecarga, né, de glicose, durante a sobrecarga de glicose oral, e a secreção de insulina é bem menor, tá? Ela é bem menor. Então, há uma redução desse efeito incretínico. Desculpe aí
a troca de letras, né? Porque há duas formas de sobrecarga, oral e venosa. Então, às vezes, dá uma troca de letras. Mas dá para perceber aqui que na sobrecarga oral de glicose, a secreção de insulina é bem menor, porque o efeito incretina está reduzido. Então, quando a gente ingere o alimento, né, as incretinas são liberadas pelo trato gastrointestinal, pelas células L, né, do jejum no ilho, GLP-1 e GIP, aumenta a secreção de insulina pelas células beta, ambos os hormônios podem fazer isso, mas principalmente a redução da secreção de glucagon pelas células alfa é uma propriedade do GLP-1. Rapidamente, essas substâncias são inativadas pela enzima de peptidilpeptidase. Então, a gente ingere alimento, GLP-1 secretado pelas células L, do jejum no ilho, por sua vez, há uma estimulação da secreção de glicose dependente, e há uma supressão da secreção do glucagon. Com isso, há uma diminuição da glicemia pós-prandial. Além disso, o próprio retardo no esvaziamento gástrico pode também ajudar nessa redução da glicemia pós-prandial, e há uma ação em tronco cerebral e hipotálamo que resulta, em última análise, na redução da ingestão de alimentos. Então, uma ação também do sistema nervoso central, melhora de sensibilidade à insulina. Esse seria o efeito do GLP-1, e a ideia, o que é? É prolongar esse efeito, né, para além da degradação da enzima DPP-4. Muito bem. E aí são sintetizados os diferentes agonistas de GLP-1, todos eles com seus estudos de desfecho, né? E vocês já podem ver que, embora algumas propriedades sejam de classe, né, o efeito de classe desses diferentes compostos é menos nítido, por exemplo, do que para os SGLT1, SGLT2, para os inibidores de SGLT2, onde existe um efeito de classe bastante importante, né, com pequenas diferenças. Aqui as diferenças são um pouco mais pronunciadas. Por exemplo, os derivados do Exendin 4, do cuspe do lagarto, né, da saliva do lagarto, tem 50% de homologia só com o GLP-1 humano, né? O efeito de classe de todos eles é que eles resistem à ação da DPP-4. Esses resistem menos tempo. Por exemplo, a exenatida você tem que dar 2 vezes ao dia, né? Eliminação é renal, porém não houve comprovação de redução de desfechos cardiovasculares com os derivados do Exendin 4. Já liraglutida e semaglutida, que tem um ácido graxo na cadeia 16, no carbono 16, né, do hormônio, e um espaçador, no caso da semaglutida, tornam essas moléculas muito mais ligadas à albumina sérica, à albumina circulante, né, e faz com que elas sejam resistentes à degradação do DPP-4. Elas atravessam a barreira hematoencefálica, têm uma alta homologia com GLP-1 humano, 94%, 97% de homologia, e os estudos de desfecho mostraram redução de desfecho cardiovascular. Já dulaglutida e albiglutida circulam ligados a macromoléculas, né? Seja, né, a cadeia de uma imunoglobulina ou ligados à albumina, né? E eles têm uma meia-vida mais longa, né? São resistentes também à ação da DPP-4, mas eles não atravessam a barreira hematoencefálica. Estudos de desfecho demonstraram proteção cardiovascular também. E esse aqui, resumidamente, todos vocês já devem conhecer isso muito bem, os principais estudos, só não está aqui o estudo Pioneer, os estudos com agonistas dos receptores GLP-1 que mostraram redução de desfecho cardiovascular, começando pela liraglutida, uma redução significativa de 13% de desfechos em MACE-3, morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC, né, em pacientes com doença cardiovascular estabelecida, renal crônica ou muitos fatores de risco cardiovascular. Repare que idade acima de 60 anos. Né? Depois, o SUSTAIN-6, né, um estudo de não inferioridade, mas demonstrando também redução expressiva de 26% de desfechos cardiovasculares, também em pacientes com doença prévia alto risco.
O Harmony, eu vou falar um pouquinho dele depois, que eu acho uma ótima prova de conceito. O Harmony foi retirado do mercado por falta de competitividade, eu vou explicar por quê, né? Mas a albiglutida também reduzindo em 22% aproximadamente MACE, né? Aqui todos os pacientes tinham doença cardiovascular estabelecida, né? Em uma idade acima ou superior igual a 40 anos. E um estudo que englobou pacientes, né, com fatores de risco sem doença cardiovascular, 70% deles, prevenção primária, durou 5 anos por causa disso, foi de maior duração, o Rewind com a dulaglutida, uma redução de 12% de desfechos cardiovasculares também. Muito bem, na análise do Christensen, então, não, acho que já incluindo o Pioneer 6, análise publicada em 2019, uma redução significativa de MACE, de morte cardiovascular, 12%. Infarto ou acidente vascular bateu na trave, então há uma redução não significativa, mas uma tendência, ou seja, uma redução quando bate na linha de identidade, né, embora o P seja de 0,04, eu digo que bate na trave, né? Então, há uma tendência clara à redução do infarto, e aqui AVC, então, é campeão, né? Uma redução muito expressiva aí de 26% do risco de acidente vascular cerebral, 16%, perdão, quando considerados todos os agonistas de GLP-1. E com relação a desfechos renais, redução significativa de desfechos renais, porém, quando a albumina é tirada, né, desse componente, a redução de albuminúria, perdão, quando a redução de albuminúria é retirada e a gente vê só a piora da função renal, aí não houve diferenças significativas. Há estudos em andamento em pacientes renais crônicos exatamente para poder diferenciar melhor se a redução da albuminúria somente é o fator protetor, ou se também existe uma propriedade de redução da função renal. Teremos aí daqui a alguns anos o resultado desses estudos. E chamando a atenção no líder, liraglutida reduzindo em 15% mortalidade por todas as causas, o que confere robustez a qualquer estudo quando você demonstra redução de mortalidade total. Semaglutida Sustain 6, né, uma redução muito importante de AVC não fatal, uma redução de infarto não fatal que beirou, não chegou a significância estatística, embora as curvas venham se separando, lembrando que foi um estudo de mais curta duração. E aí, no Sustain 6, a gente tem uma redução de 26% no risco relativo de MACE, em termos de risco absoluto, um NNT de 45 pacientes para prevenir um MACE por 2 anos que foi o tempo de duração do estudo aproximadamente, redução expressiva de hemoglobina glicada e peso corporal e redução do risco de AVC de 39% quando comparado ao placebo. Realmente, a perda de peso com semaglutida ela é muito expressiva quando comparado, né, a várias estratégias de tratamento, né, farmacológico de diabetes. E aqui eu queria falar um pouquinho do Harmony, né? O Harmony, por que ele saiu do mercado? Não diminuiu o peso corporal, não reduziu a pressão sistólica, portanto, aí 2 importantes fatores de risco que não foram alterados. Olha aqui, não reduziu expressivamente a hemoglobina glicada, aqui numa comparação flagrante com a semaglutida, né? Entretanto, voltando aqui, redução expressiva de desfechos cardiovasculares, todos os pacientes com doença cardiovascular prévia. Então, isso aqui, no meu entender, é uma tremenda prova de conceito de que não é só o controle de obesidade, não é só o controle da pressão, não é só o controle da hemoglobina glicada, tem algo mais. Do ponto de vista de segurança, a gente tem os dados, de maneira geral, são reproduzidos nos demais agonistas de GLP-1. Náusea, todos vocês sabem que é transitória, alguns pacientes não toleram, tanto que houve todos os estudos de desfecho cardiovascular, 15% pelo menos dos pacientes não conseguiram completar o estudo por conta de intolerância, né? Mas isso é transitório, né? Vômito transitório, diarreia mais raro, mas também transitório, 7 dias isso desaparece, volta a aparecer um pouquinho no ajuste da dose, né? Mas desaparece novamente. Hipoglicemia, felizmente, semelhante a placebo, né? E por que isso seria tão vantajoso na proteção cardiovascular?
O Darren Maguire diz que essas substâncias são backward science, ciência em marcha ré. Né? Benefícios vieram antes da explicação fisiopatológica, né? Tanto para SGLT2 como para agonista de GLP-1. Agora são os benefícios à procura de uma explicação. Então, tem várias possibilidades, né? Um efeito benéfico, especialmente, eu acho que inflamação, redução de inflamação é um dado importante, vários estudos pré-clínicos sugerindo isso, né? Melhora, portanto, de função endotelial, de propriedades ligadas, né, ao óxido nítrico, como inibição da proliferação de musculatura lisa, diminuição da trombogênese. Assim também nos vasos coronarianos a mesma coisa, tendendo a estabilidade da placa e melhorando o perfil lipídico, que melhora, né, diminui um pouco o LDL. Efeitos cardíacos em estudos pré-clínicos bem analisados, porém, em estudos em humanos isso não está muito claro, né? Um clássico estudo pré-clínico são esses roedores submetidos a uma dieta aterogênica e cuja progressão de aterosclerose é limitada com doses variadas de semaglutida, quando eles são pré-tratados, eles são tratados com semaglutida. Isso é bem visível, por exemplo, nesse vaso aterosclerótico de um roedor tratado com dieta aterogênica, olha a quantidade de placas, e, entretanto, no grupo tratado com semaglutida, não desaparecem, claro, as placas existem, mas em quantidade muito menor, como bem demonstrado nesse gráfico, né? E não só isso, a expressão gênica de vários genes relacionados à inflamação regulados para melhor. Assim, por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, olha aqui a semaglutida, né? Reduzindo a expressão desses genes. Aqui, por exemplo, metaloproteinase, que dissolve, né, capa fibrosa de lesão aterosclerótica, dissolve colágeno, uma expressão menor, muito menor, nos grupos de animais tratados com semaglutida, né? E, evidentemente, também dados que comprovam redução significativa de proteína C reativa em humanos, aqui, por exemplo, no estudo SUSTAIN-3, e aqui no Pioneer, com a semaglutida oral, também redução significativa de proteína C reativa, né? Isso aqui tem dados em humanos e em animais. Os dados em humanos são estudos que saiu semana passada ou há 2 semanas atrás. Em humanos, como tem cinética de lipoproteínas, é uma coisa mais complexa, eu só estou mostrando o animal, mas foram dados interessantes de cinética também de lipoproteínas. Mas reparem que animais tratados com aqui, que foi a liraglutida, né, existe uma menor expressão do gene da PCSK9, aqui bem visível, né, uma menor expressão do gene da PCSK9, portanto, uma maior expressão de receptores de LDL no hepatócito, menor nível de LDL colesterol. Mas não é só isso. Aumento de genes ligados à atividade da lipase lipoproteica, que vai acelerar o catabolismo das VLDL, a liberação de ácido graxo nos tecidos, né? Então, melhora da lipólise. Isso é um aspecto bastante interessante. Não por acaso, as diretrizes de 2021 da ADA, e eu, na verdade, isso aí são variantes em torno do mesmo tema, várias diretrizes, eu estou trazendo só a da ADA 2021, podia ter trazido outras. Primeira linha, sempre metformina, a europeia tem aquela coisa que eu acho meio aberrante, né, do paciente virgem de tratamento não começar com metformina, mas enfim, isso aí eu vou deixar para lá, muitas diretrizes não concordam com isso. Então, primeira linha, modificação do estilo de vida e metformina. E a pesquisa de indicadores de alto risco ou doença cardiovascular, renal ou ciência cardíaca estabelecidos, e aí a gente pensando, não tem, independentemente do nível de hemoglobina glicada, a gente vai individualizar, né? A gente vai escolher um medicamento para proteção do aparelho cardiovascular. E aí, em predominando o risco de doença aterosclerótica, agonistas de GLP-1 com benefício cardiovascular ou inibidor de SGLT2 com benefício cardiovascular. Predominando o risco de insuficiência cardíaca, especialmente com fração de ejeção reduzida, a gente ainda não tem os dados da preservada, quer dizer, até tem, né? Agora, com a sotagliflozina, surgiu aí uma possibilidade de que esses medicamentos possam prevenir também risco de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Sotagliflozina é inibidor de SGLT1 e SGLT2, mas tem estudos com SGLT2
2 estudos com DAPA e com EMPA. Então, predominando esse risco, o SGLT2 com benefício cardiovascular seria predominante, e havendo um risco maior de doença renal, também o inibidor de SGLT2 seria a droga de escolha, mas lembrando que naqueles umbrais onde a gente já usa o inibidor de SGLT2 ou com muito risco ou não deve usar, a gente ainda pode usar o agonista de GLP-1 com segurança, né? 15 ml por minuto por 1,73 de excreção, de taxa de filtração glomerular, podemos usar. 15, 10, podemos usar. E, entretanto, terminando aqui essa apresentação já, estudos recentes, né, mostram dados que são bastante preocupantes. O CAPTURE, por exemplo, um estudo que envolveu 13 países, predominância de doença cardiovascular em diabéticos, apresentado, né, terminado em 2019, apresentado ano passado, inclusive o Brasil contribuiu com 912 pacientes, vários países, 13 países no total, quase 10 mil pacientes. O que a gente vê é que aproximadamente 1 em cada 3 adultos diabéticos, seja em centro primário, seja em centro especializado, tem doença cardiovascular estabelecida, 34,8%. E a grande maioria com doença aterosclerótica, até uma proporção muito menor de insuficiência cardíaca do que eu mostrei naquele estudo retrospectivo. E o campeão aqui, um dos campeões, né, de doença aterosclerótica em diabetes, quem é? É o Brasil, que só perde para Israel, onde mais de 50% dos diabéticos têm doença aterosclerótica já documentada. Então, o Brasil está numa situação aí meio desfavorável, na verdade, né? E repare que o uso de medicação protetora cardiovascular, estatinas, eu chamo a atenção para a estatina, né? Muito baixo, quer dizer, existe ainda campo, né, para uma utilização melhor. E olha, aqui está se falando em uso de estatina, não está se falando, por exemplo, aqui o paciente com doença cardiovascular, em estatina de alta potência. Vocês não tenham dúvidas que o uso de estatina de alta potência é muito menor. Nós temos dados em indivíduos com doença cardiovascular no mundo, onde o uso de estatina de alta potência não chega a 30%. Né? Então, quando a gente vai ver os antihiperglicêmicos, reparem, inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, menos utilizados que drogas que não protegem o coração e os vasos, embora reduzam a hemoglobina glicada modestamente. Né? Então, aí existe um bom espaço. Repare que ainda a sulfonilureia já o uso é menor, evidentemente biguanida é um uso muito frequente, mas isso aqui chama muito a atenção, e quando a gente vai ver pacientes com doença cardiovascular e sem doença cardiovascular, nós temos aí uso, seja de um ou de outro, em apenas 22%. 80% dos pacientes com indicação não estão utilizando. Claro que há uma série de implicações, uma série de motivos, custo é um deles, claro, mas existem outras razões também ligadas à inércia terapêutica. Última apresentação, último slide, como perspectivas, eu lembro a vocês que a semaglutida oral, já aprovada pelo FDA, pela nossa agência regulatória, né, ela é uma inovação muito interessante. A semaglutida, ela é administrada, ela é co-administrada num comprimido com uma substância, o SNAC, né? SNAC lembra lanche, né? SNAC, só falta o K. É o sódio aminocaprilato. O que o SNAC faz, simplesmente, é criar uma zona de pH elevado em volta do comprimido. Esse pH elevado impede a degradação da semaglutida pelas enzimas proteolíticas do estômago, a pepsina principalmente, não é? E também aumenta a fluidez, né, da mucosa gástrica de tal forma que uma parte dessa semaglutida ela é absorvida. Aqui são 14 miligramas, por exemplo, na dose máxima, né, hoje da semaglutida oral, e evidentemente não são todos os 14 miligramas que são absorvidos, mas o suficiente para promover um steady state, com uso contínuo. Você toma uma vez ao dia e pode então utilizar a semaglutida oral, desde que em jejum,
a menor quantidade possível de água, meio copo d'água. Então, isso aí é uma perspectiva interessante para pacientes que, evidentemente, não queiram tomar injetáveis ou tenham algum receio, né, ou alguma reação desagradável à injeção subcutânea. Enfim, temos aí uma opção oral que em breve entrará no mercado. Com isso, eu termino essa apresentação. Eu espero que eu não tenha passado muito do tempo e estou aí à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Muito obrigado. Nós já temos aqui, parabéns, doutor Sérgio, pela brilhante explanação. Nós já temos aqui algumas perguntas para o senhor. Doutor Spinelli, que é um dos coordenadores do evento, ele dá os parabéns pela apresentação. Obrigado. E lhe pergunta qual a razão do percentual tão reduzido do emprego do GLP-1 em diabéticos com doença aterosclerótica estabelecida ou risco cardiovascular elevado, como foi demonstrado no CAPTRI. Bom, a gente sabe que, por exemplo, em países onde não há cobertura, né, isso acontece para qualquer fármaco onde você não tem cobertura por seguradora. Por exemplo, né, o exemplo é os Estados Unidos, onde a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma cobertura, por exemplo, para inibidor de PCSK9, em doença aterosclerótica, quando o paciente tem indicação, hipercolesterolemia familiar. E mesmo assim, a dificuldade de você conseguir que uma seguradora autorize o uso de um inibidor de PCSK9 é muito grande. O paperwork que eles têm que fazer chega a ser exaustivo e muitas vezes a autorização é negada. Então, é claro que dentro de um país onde um sistema universal de atenção à saúde, como é o SUS, não é? Oferece programas para controle de hipertensão, para controle de diabetes. Hoje o que nós temos, né? Temos a sulfonilureia, temos a insulina, e agora até nós temos a dapagliflozina, se não me engano, né, que foi aprovada, que também exige uma série de critérios para ser aprovada. Então, eu acho que a limitação de custo, evidentemente, é uma limitação possível. Há que se considerar também, muitas vezes, o paciente que está tomando insulina de longa duração, os custos envolvidos também em dosagens seriadas de glicemia, exames complementares, né? Tudo isso entra quando você vai pensar em custo-efetividade. Nós não temos cálculo de custo-efetividade no Brasil, né? Então, se a gente olhar no longo prazo, né, possivelmente existe realmente custo-efetividade quando o medicamento é administrado, é receitado a pacientes com uma indicação precisa, né? Principalmente aquele paciente com doença cardiovascular prévia. Agora, não é só isso também, né? Existe inércia terapêutica. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, com relação a orientar o paciente como ele deve fazer a medicação injetável, isso, agulhas pequenininhas e tal, e o paciente tem medo de medicação injetável. E aí? Tem doutor que tem medo de medicação injetável, não está acostumado, não sabe como orientar o paciente a usar canetinha. Então, temos um pouco de inércia terapêutica nessa área também, não é? Isso é um aspecto. Então, são vários. Vocês endocrinologistas, né, Eliane? O que você acha? Nós temos duas perguntas aqui de dois colegas sobre mudança de estilo de vida e antihipertensivos, que eles colocam se é difícil mesmo ou eles estão convivendo com pacientes mais trabalhosos, que é a sua opinião, né? Um dos colegas, se você já, um paciente com pressão 14/9 já trataria já introduzindo um antihipertensivo, o doutor Vinícius pergunta, Vinícius Silva Costa, e mudança de estilo de vida já na primeira visita. Bom, já respondendo a questão da hipertensão arterial, né, a gente acabou de ver um estudo, um prolongamento de 8, foi publicado ontem, prolongamento do estudo HOPE-3 em pacientes de risco intermediário, né, para doença coronariana, aterosclerótica, e nesses pacientes existia um grupo que tinha pressão arterial sistólica igual ou superior a 140. Esse era o grupo que só com a combinação de candesartana e hidroclorotiazida
sem rosuvastatina não teve redução de teve redução de desfecho. O grupo total, que seriam os pré-hipertensos, na verdade, de risco intermediário para doença aterosclerótica, o uso da combinação de antihipertensivos não reduziu desfecho cardiovascular. Ou seja, tratar pré-hipertensão com remédio não adianta. Mas tratando a hipertensão, quer dizer, aquele tercio que tinha a pressão arterial mais elevada, acima igual ou maior que 140, esses pacientes tiveram redução de desfechos, tá? Só com os antihipertensivos e com o prolongamento do acompanhamento, o efeito legacy, né? O efeito de herança, né? De legado, efeito legado. O estudo acabou, cada um vai tomar, enfim, o seu medicamento lá, ou não vai tomar nada, né? Mas mesmo assim, as curvas continuam se abrindo no grupo com pressão arterial igual ou superior a 140. Então, o HOPE-3 mostra que tratar hipertenso, né, com remédio, com fármaco, funciona. Evidentemente, se é um hipertenso estágio 1, você pode testar 3 a 6 meses de mudança de estilo de vida sem comprometer o risco desse paciente. Estágio 1 sem lesão em órgão-alvo, né? E, enfim, em risco baixo ou intermediário pelas equações de risco, você pode tentar primeiro modificação do estilo de vida. Modificação do estilo de vida é uma das coisas mais difíceis de se conseguir, exatamente. Não é? Você quer parar de tomar remédio, quer diminuir seus remédios, vai fazer exercício, vai perder peso. E agora, aqui tem uma... Helene, só um detalhe. Lembre-se o seguinte, tem um estudo Luca-Head, né, que em diabéticos, que sugeriu que durante o tempo, né, de realização do estudo, a mudança de estilo de vida não mudou desfecho. Entretanto, tem estudos posteriores sugerindo que, na verdade, você precisaria de um intervalo de 10 anos, né, para que as curvas comecem a se abrir só com mudança de estilo de vida. Né? Então, eu acredito que, na verdade, a associação é o medicamento e a tentativa da mudança de estilo de vida como nós vamos, o que é possível. Você, se não abre um espaço muito grande, e eu acho que... você está deixando o paciente mais vulnerável, né? Mais vulnerável, exatamente. 10 anos para ele evoluir o diabetes. Não dá, né? Aqui, Mariane, ela faz uma pergunta, né? Como tem sido a aderência dos geriatras ao GLP-1? Eu acredito que, assim, é da mesma forma, talvez, que ao cardiologista, aos clínicos, aos colegas no geral, né? Talvez aquilo que você comentou anteriormente, a questão da caneta, a questão da aplicação, eu acho que existem alguns que se sentem mais à vontade, outros não, e eu não sei, como você vê? É a pergunta dela. Olha, na verdade, bom, eu não sou geriatra, né, mas eu acho assim, não há, o paciente idoso, ele pode usar o agonista de GLP-1, ele pode usar o inibidor de SGLT2, isso já foi demonstrado claramente. É bastante interessante, né, porque a idade não é um fator limitante. Não limita de jeito nenhum. Agora, evidentemente, né, por exemplo, o paciente idoso, você tem pacientes rígidos, mais rígidos e outros menos. Hoje mesmo lá na clínica de hipertensão na faculdade, tem um paciente que vai lá de 6 em 6 meses, ele vai fazer 90 anos agora esse ano, né? Ele não toma... Eu me lembro, o que o senhor está tomando mesmo? Ele disse, nada, doutor. Ele era português, nada, doutor, eu não tomo nada, não. E todos os marcadores, todos os biomarcadores, todos os parâmetros lipídicos, pressão arterial, tudo normal. Entendeu? Exato, a genética boa ainda por cima. A genética boa, né? Meu marido é geriatra, ele costuma dizer, se chegou até aí sem nada, não atrapalha. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Então, na verdade, quer dizer, eu quero, na verdade, dizer o seguinte, você tem um paciente muito idoso que tem até condições, autonomia, né? Tem possibilidade de fazer tudo sozinho, mas tem aquele que precisa de cuidador, né? Exato. Então, isso vai variar muito de acordo também com essa disponibilidade, com essa possibilidade, né? Deixar o indivíduo que às vezes não tem cuidador e que já tem comprometimento cognitivo, usar um agonista de GLP-1 injetável, é complicado, né?
Pois está certo, doutor Sérgio. Eu queria agradecer sua participação e parabenizar. Muito obrigado. Esperamos ter o senhor outras vezes aqui conosco. Muito obrigado a vocês todos. Tá? Foi um prazer. Boa Até noite. logo. Tchau.